guerras e rumores de guerras. O tema de hoje, guerras e rumores de guerras. Novo Testamento, vamos começar em Mateus 24. Espírito Santo, alimenta-nos com a tua voz, com a tua palavra, com a tua sabedoria. O Senhor é o nosso guia, mestre e professor. O Senhor é o poder de Deus em ação nesse planeta. Fala conosco em tempos tão difíceis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém? Mateus 24 diz assim: Jesus saiu do pátio do templo. Então Jesus ia ao templo. Tem crente que não vai ao templo, tem pessoas ensinando que o templo não é importante, que não precisa mais ir ao templo. Jesus ia ao templo. O terceiro templo de Salomão será construído. A igreja de Deus vai descer à terra. As adorações vão continuar e o templo sempre vai existir. Amém? O templo físico. Apesar que você também é o templo físico de Deus, mas o templo, a estrutura física, sempre existiu, sempre vai existir. Então veja que Satanás odeia a casa de oração. Esses dias, um homem, ele entrou numa igreja, quebrou tudo na igreja. Veja a revolta contra a casa de oração, a igreja. Interessante que ninguém vai num centro de bruxaria para querer fazer isso, porque tem medo. Ninguém vai numa mesquita, vai lá os muçulmanos quebrar lá. Tem medo, né, dos muçulmanos, né? Agora a igreja que é inofensiva, os irmãos pregam a palavra, oram, não faz mal a ninguém. Aí eles entram, alguém entra, o machão quer quebrar tudo dentro da igreja. Porque o machão foi quebrar lá, entrou lá na boca de fumo, onde estão os traficantes, e foi quebrar lá. Não é o machão, não é? Agora a igreja, foi lá, quebrou a igreja, está lá as senhoras de idade, às vezes tem um pastor lá já idoso, não é? Já tem aquelas irmãs, estão ali orando o círculo da oração. Então é interessante isso. Satanás odeia a igreja e às vezes usa um Zé Mané que não tem coragem nenhuma. Se tivesse coragem em outro lugar, não na igreja. Aí entra na igreja e aí quebra tudo na igreja lá, não é? E sai como se tivesse feito alguma coisa de grande valor, não é? Então, gente, diz assim: Jesus saiu do pátio do templo. Enquanto já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. 70 anos depois, esse templo foi destruído. Eu já falei aqui o que foi que aconteceu, já falei em estudos passados como foi que aconteceu isso, então não vou entrar nesse termo. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Veja, é nesse monte aqui que Jesus, quando descer na segunda vinda, depois do arrebatamento, Jesus, ele vai julgar as nações, porque esse monte vai fender. Então Jesus, ele vai julgar as nações. Serão 75 dias de julgamento e será na fenda do Monte das Oliveiras. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí diz assim, ó: então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias.
e enganarão a muitas pessoas. Isso já aconteceu, não é? Já aconteceu e vai acontecer de novo. O último a fazer isso será o próprio anticristo, que vai dizer que é o Messias. Não tenham medo, olha só, enganarão a muitas pessoas, não tenham medo. Você percebeu que Jesus sempre trabalha com uma palavra que nos encoraja? Então o Apocalipse não é para trazer medo. O assunto sobre o final dos tempos não é para trazer medo. Ah, meu Deus, eu tenho medo quando fala do final dos tempos. Eu quero que fale de prosperidade na igreja, de cura divina. Eu quero que fale que a minha vida vai mudar. Mas quando o assunto é final dos tempos, eu tenho medo. Não é para você ter medo, é para você ficar em alerta. Vigiar e orar. Amém? Amém. Vigiar e orar. Gente, Deus nos ama muito. Deus nos ama muito, muito, investiu muito em nós. Investiu no Senhor Jesus. Investiu o Espírito Santo, o sofrimento de Jesus, para nos resgatar desse tempo aqui. E aqui diz assim, ó: não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas, de guerras e notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos, que a guerra traz isso, mexe com a economia, e tremores de terra, além de eventos naturais, explosões que vão fazer a terra tremer, não é? De bombas nucleares. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados, vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a fé. Olha a apostasia aqui, ó. Veja, muitas coisas já aconteceram no princípio das dores. Os apóstolos foram mortos, já houve muitas guerras. Nós estamos agora vendo aí essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, ele diz, ó: por serem meus seguidores, vocês não serão aplaudidos pelo mundo, sabe, reconhecidos. O sistema do mundo vai odiar a Bíblia cada vez mais, odiar tudo aquilo que exalta o nome de Jesus. Já existem ensinamentos dentro de igrejas ou coaches que ensinam sobre o poder do universo, a lei da atração, isso ou aquilo, e deixam de fora Jesus e o Espírito Santo. São ensinamentos que massageiam o ego, a alma, mas que não tem Jesus como centro, o caminho. Não tem Jesus como a porta. A única porta que nos leva ao céu chama-se Jesus Cristo. Ele é a porta. Amém? Quem entrar por essa porta, entrará, sairá e vai encontrar o reino de Deus. Vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Então vamos lá. Olha que coisa vai acontecer, ó. Essas coisas são como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados, mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nesta época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, quando isso acontecer, está acontecendo já, muitos falsos pregadores, profetas, aparecerão e enganarão muita gente, porque hoje o mundo mede você, quantos seguidores você tem, quantas curtidas, pelo tamanho do canal no YouTube, pelo número de seguidores no Instagram. O mundo mede você pela sua roupa, pelo seu carro, pela sua aparência, status, dinheiro. Sempre foi assim, hoje cada vez mais. Então é fácil que o espírito enganador ele tem enganado muita gente com facilidade, porque o homem não,
a vida do homem, a Bíblia diz, não se consiste pelos bens que ele tem, mas no sistema do mundo, sim, você é medido pelos bens que você tem. Amém? Amém. Então, muito cuidado com isso. Imagina, Jesus escolheu 12 discípulos. Ele poderia ter ido lá em Jerusalém, ter escolhido pessoas letradas, capacitadas. Ele escolheu 12 que não sabiam nem ler nem escrever. Ele escolheu pescadores de uma vila pequenininha. Jesus veio de Nazaré. Disseram, pode de Nazaré sair alguma coisa boa? E aí Jesus vai, porque quem quer ganhar o mundo inteiro, humanamente falando, ele deveria escolher homens letrados. Deus poderia ter escolhido ricos, poderosos, homens eloquentes, influentes na sociedade. Poderia ter escolhido qualquer pessoa no mundo inteiro, na época. Ele vai para Cafarnaum e escolhe 12 pessoas que não sabiam nem falar direito, só falavam aramaico. Como que alguém quer ganhar o mundo inteiro e escolhe 12 pessoas? Deus está mostrando o seguinte, que Deus é quem dá poder aos homens, que Deus não depende de homens, os homens é que dependem de Deus. Amém? Amém. Então isso foi um milagre muito grande. Quando Jesus morreu e ressuscitou, de fato Jesus ressuscitou, porque esses homens, eles deram a vida. Jesus não ressuscitou, diga que ele não ressuscitou, senão você morre. Se de fato fosse uma mentira, eles não teriam perdido a vida por isso. Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, ficou 40 dias com eles, comendo e bebendo, sabe? Comendo, ensinando a eles em carne e osso. Amém, igreja? E depois subiu aos céus, sendo visto por mais de 500 pessoas. Imagine se aquilo fosse uma farsa. Quem iria ser decapitado? Quem iria ver sua família morrer por uma mentira? Eles viram a Deus, eles viram o céu, eles viram que, sabe, o mundo real. Então, gente, olha o que diz aqui, ó. E muitos vão abandonar a fé, vão trair e odiar. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se multiplicar, se espalhar tanto, que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme ou perseverar até o fim, será salvo. E a boa notícia sobre o reino de Deus, o Evangelho, será anunciado no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. O Evangelho já está sendo anunciado no mundo inteiro, até através da internet. Agora, quando o último gentio que Deus escolheu, o último gentio se converter, aí sim a igreja será arrebatada. Amém? Amém? Não sabemos quem é essa pessoa, mas quando a última pessoa que Deus escolheu, que vai levantar a mão e aceitar Jesus, então a igreja será arrebatada, estará pronta para ser colhida pelos anjos. A última trombeta, a trombeta vai tocar. Então, gente, grande sofrimento. Nós estamos presenciando essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, não é? Nós vemos aí que já de ontem para hoje mais de 40 soldados já morreram. Imagina as famílias desses soldados, filhos, as pessoas que estão ali naquela zona de conflito, pessoas de idade. Imagine você com a vida já estabilizada, com seu emprego, sua aposentadoria, sua casinha, seu carrinho, tudo organizado. De repente vem bombardeio sobre o seu país, e um país querendo tomar o outro país. Então, realmente é uma coisa terrível. A dissolução da União Soviética, isso se deu em 1989. Então, os países
os países, eles declararam sua soberania, saíram daquele regime socialista e fizeram um muro, chamado Muro de Berlim, para proteger a Alemanha. Fez esse muro para proteger os países que se uniram contra o socialismo, e foi chamado Muro de Berlim. Com a dissolução ou dissolução da União Soviética, esse país, a Ucrânia, já foi capital da Rússia. E a Rússia ficou enfraquecida. Levou 30 anos de Guerra Fria. A Guerra Fria era aquele rumor de guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, sabe, espionagem e aqueles rumores de guerra. Será que vai acontecer agora a guerra dos Estados Unidos contra a Rússia? Guerras e rumores de guerras. Foi chamado de Guerra Fria. E aqui você vê em Mateus 24, Jesus falando sobre essas guerras e rumores de guerras, não é? Então nós vemos aí que em 91 a União Soviética se dissolveu. E nós vemos que o Muro de Berlim, que foi inaugurado em 1961, depois houve a queda dele. Esse muro caiu. E quando esse muro caiu, começou então os países aliados à Rússia, e a Rússia começou a se recompor para tentar de novo chegar a um poderio militar bélico, porque quem tem as armas na cabeça dos líderes mundial, quem tem as armas é quem controla o mundo, não é quem tem simplesmente o dinheiro, mas é quem tem as armas. Então nós vemos aqui, gente, que em 1949 houve um tratado de paz. Depois da guerra, eles fizeram um tratado de paz e criaram então uma organização chamada OTAN. A OTAN foi criada em 12 países que saíram da União Soviética, países europeus que se declararam soberanos. Eles fizeram um acordo: se algum desses 12 países que está aliado à OTAN, essa organização do Atlântico Norte, organização do Atlântico Norte, de paz do Atlântico Norte, chamada OTAN, se algum desses 12 países, um deles for atacado, todos nós nos juntamos com o nosso exército, com o apoio da OTAN, e defendemos aquele país. Então a OTAN, depois da guerra, ficou sem sentido. Então o que eles fizeram? Vamos buscar mais países para entrar nesse acordo. E mais países da Europa começaram a se aliar à OTAN. E aí, hoje, já se tem 30 países que estão com esse acordo com a OTAN. Agora, os Estados Unidos, agora há pouco, juntamente com a OTAN, foram à Ucrânia e disseram: se vocês se aliarem a nós, se vocês quiserem a proteção da OTAN, então seria uma boa coisa para vocês, porque lá na frente, se acontecer alguma coisa, vocês estarão acobertados. A Rússia ficou sabendo disso. O sistema de espionagem, a Guerra Fria,
E aí esse presidente Putin disse: não, nós não vamos perder esse território. Ali foi a nossa capital. Nós não queremos a OTAN lá no Ocidente, com o apoio deles lá, tudo bem, mas querer vir para o nosso território e fazer uma aliança com um país que foi um dia a nossa capital, nós vamos, antes deles de fazerem esta aliança, esse acordo com a OTAN, e aí vai ter 30 países, juntamente com os Estados Unidos e esse poder bélico da OTAN, para defender a Ucrânia. Antes disso, nós vamos tomar esse território. E agora, foi de terça para quarta-feira, ou foi? Não, foi de ontem para hoje, de quarta para quinta-feira. Na madrugada estourou essa guerra e eles já estão avançando. Eu espero que não seja ainda a guerra de Gog e Magog, aonde os Estados Unidos vai se meter e os países aliados aos Estados Unidos também vai defender a Ucrânia, e os países aliados à Rússia, como a China e outros países, vão apoiar a Rússia e pode desencadear uma guerra, a terceira guerra mundial. E isso acontecendo, com certeza é a guerra de Gog e Magog, para depois vir o acordo de paz, surgir alguém para reorganizar o mundo, que é uma guerra dessa magnitude, não é? A nível nuclear, vai devastar, como já foi falado aqui, o que pode acontecer com o mundo. Você pode ver lá no YouTube, tem essa mensagem, o que pode acontecer com o planeta e com as pessoas do mundo inteiro. E aí é preciso realmente um tratado de paz, porque aí vai desencadear a China contra os países que a China quer invadir, os países árabes vão atacar Israel, e um país, olha aqui o que diz, versículo 7, uma nação vai guerrear contra a outra, um país atacará o outro, e o que é que vai acontecer? Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. A nossa oração é que a vontade de Deus seja feita. Se Deus permitir que essa seja a guerra de Gog e Magog, que é inevitável, não adianta, está repreendido, amarrado e acorrentado, nós não vamos, essa guerra, sabe, não vai acontecer. Se for o tempo que Deus disse, vai acontecer, que eu vou levar a minha igreja, não tem como orar e dizer: Deus, não deixa acontecer isso. Mas pode não ser, pode ser uma guerra, já que a Ucrânia ainda, sabe, não fechou esse acordo com a OTAN. Isso pode acabar, vamos dizer, de uma forma grosseira, em pizza. A Rússia toma a Ucrânia, como já está tomando já os territórios, e as nações vão fazer vista grossa por causa do que pode acontecer no mundo inteiro. Os Estados Unidos hoje está enfraquecido, o xerife do mundo está enfraquecido. Você viu que eles tiraram já suas tropas de algumas regiões que eles dominavam e abandonaram até seus equipamentos lá. Então, os Estados Unidos já não tem mais o poder financeiro que tinha, ainda é muito grande, é uma potência. Mas a Rússia está avançando, a China está avançando. A China não tem poder militar contra os Estados Unidos, mas apoiando a Rússia. Então a China está avançando, os países que apoiam a Rússia, o socialismo, está avançando. Então, gente, isso
de uma forma rápida, cada vez mais, os Estados Unidos e os países que apoiam, que têm o apoio da OTAN se enfraquecerem, e os países que apoiam a Rússia, que é a terra de Gog e Magog, se fortalecer. Quando a Rússia, que é a terra de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39, Gog é uma pessoa, Magog é uma terra, é um país, que é, na verdade, a Rússia. Magog é a Rússia. Gog é um presidente, é um governador, é um rei, é alguém que governa esse país. Esse Gog pode, de repente, ser Putin. E esse país se fortalecendo, Magog, invadir com o apoio de outros países a terra de Israel. Então veja que a política está envolve tudo que acontece nesse mundo, e a Bíblia diz que quando nós olhamos para Israel, olhe para a figueira, olhe para Israel, quando começarem o mundo inteiro cada vez mais odiar Israel e querer acabar com a soberania dos judeus, então você vai ver que está muito perto, tanto da igreja ser arrebatada, como 7 anos depois do arrebatamento, Jesus voltar, a segunda volta de Jesus, e ele tomar todo esse planeta. Amém? Amém, igreja? Então entenderam aqui? Vocês entenderam que em 89 foi a queda do muro de Berlim, não é? E a inauguração do mundo desse muro foi em 1961. E a União Soviética, ela caiu, se dissolveu em 1991. Eu ainda me lembro, eu era menino e eu vi, passou a reportagem desse muro caindo. Quem lembra disso aí? Quem lembra? Quem é dessa época? Eu era menino ainda, não é? Quem é dessa época aí? E o Tratado do Atlântico Norte, a organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949, depois da guerra, que surgiu a OTAN. Não é? Você vê até em alguns filmes aí a OTAN. Então, gente, abra sua Bíblia em Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Meus irmãos, não é brincadeira não, o que nós estamos vendo neste mundo, não é? O muro de Berlim caiu, um muro antifascista contra o socialismo, em Berlim, na Berlim Oriental, se eu não me engano, Berlim Oriental. Esse muro tinha mais de 3 metros de altura e quase 2 de profundidade. Uma extensão que cercava toda a Berlim Oriental para que eles controlassem, nesse tempo, tivesse um controle sobre a Guerra Fria. Acharam aí, gente? Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Olha o que o profeta Sofonias, ele diz sobre esse tempo do fim. Ele chama de o grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Gente, olha para mim. Depois que a igreja for arrebatada, você já imaginou? Eu já estive num país onde eu presenciei 3 revoltas populares. E eu vi pessoas morrerem na minha frente. Uma vez estourou uma guerra, e aí começaram as explosões nesse país,
Minhas filhas pequenas estavam na escola e ligaram para mim, disseram: pastor, estourou a guerra no país. E aí eu estava na igreja, fechei as portas da igreja, liberei os pastores para cuidar das suas famílias, para ir para casa, peguei o carro e saí em alta velocidade. E na escola eles já estavam esperando, os pais desesperados ali. Peguei minhas filhas, uma de colo ainda, andava, já estava andando um pouco, a Elisa e a Débora pequenininha. Coloquei no carro e disse: Débora, protege sua irmã, se abaixe aí. Só que chegou um momento que os estrangeiros estavam sendo tirados dos seus carros e atacados com facões, com pedras, com armas. Eles atiravam, pegaram um estrangeiro, um buia, um sul-africano branco, pegaram alguns americanos e começaram a espancar, a bater, a cortar com katana, com facão. Deram mais de 17 tiros de metralhadora em dois rapazes que tentaram fugir com o carro e não pararam. E queimaram pneus nas ruas. E na hora que eu parei o carro, abandonei o carro na rua, peguei minhas filhas, uma do lado direito, a outra na mão, no colo. E aí algumas mulheres que estavam na guerra, queimando tudo, disseram: não mexe com ele, ele é o meu pastor, não toca no meu pastor. E eu passei com as meninas, só que quando eu fui para outra região, para poder chegar em casa, na frente, na avenida, que eu morava na avenida, estava realmente umas pessoas atacando as outras. E eu disse: Débora, não chora não. Eu, você e sua irmã somos invisíveis a partir de agora. Você acredita, filha? Não chora não. Papai está aqui, nada vai lhe acontecer. Somos invisíveis no poderoso nome de Jesus. Passamos no meio daquele caos. Ninguém olhou para nós e nos tocou. E ficamos confinados em casa quase 2 semanas. 2 semanas sem poder sair. Meus irmãos, uma guerra não é brincadeira. Não faça piadas com guerra. Não aceite vídeos com piadas. Sabe, o brasileiro leva muito para esse lado. Não aceite nem vídeo. Se tiver alguma piada, sabe, não faça isso, porque a guerra é uma desgraça. É uma desgraça. Jesus vai vir exatamente para acabar com as guerras do mundo e promover a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Amém, igreja? Então, o dia do Senhor vai ser amargo, porque as nações, não pense que as nações, Jesus quando voltar vai encontrar amigos aqui não, Ele vai encontrar inimigos. Ele vai ter que, com o sopro da boca dele, matar o anticristo e o falso profeta. E vai cair pedras e fogo do céu, que vai exterminar 200 milhões de soldados que estarão marchando contra Israel. Então as nações vão ficar perplexas, porque tudo que eles falavam que Deus não é real, que a Bíblia não é real, sabe, que isto ou aquilo, fisicamente o reino de Deus físico vai descer e vai tomar todo este mundo. Deus vai tomar a frente de todo este mundo. Jesus vai governar o mundo inteiro com um cetro de ferro, ou seja, com a lei. Vai ter lei, a lei do reino de Deus. Jesus disse: não, a lei não vai ser abolida não. Vocês estão na graça, mas querem... Ninguém, porque está na graça, vai continuar na prática do adultério. Adultério continua sendo pecado, roubo continua sendo pecado, palavrão, palavra torpe continua sendo pecado, mentir continua sendo pecado.
Jesus nos salva pela graça, mas não é de graça. Jesus nos salva pela graça, mas a lei, nenhum i ou tio, ou seja o que for, será removido da lei. A lei sempre irá existir. Amém? Porque tem que ter ordem. Se Deus não intervir para salvar este mundo, Ele é um Deus fraco. Olha, Deus não é fraco. Deus vai organizar, vai reorganizar o planeta. Você está achando que esse planeta está organizado? Tá? Insegurança, medo, você não pode ter nada. Isso é no mundo inteiro. Principalmente aqui no Brasil, você não pode ter nada. Você compra uma bicicleta, pode ser roubado. Mulheres, cada vez mais feminicídio, estupro, violência. Então, Deus não é um Deus fraco. Ele já determinou o dia e a hora que Ele vai tomar posse de tudo. Tudo que é dele. E os inimigos de Deus vão perecer. Por isso que o dia do Senhor será amargo. Até os soldados, os guerreiros gritarão de medo. Aquele dia será o dia da ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas, contra as torres elevadas. Será o dia em que vão atacar Israel. Vão atacar Israel. E aí, sabe, Deus não vai abandonar Israel. Tudo que você está vendo agora, a Rússia buscando estender o seu poder e dominando a Ucrânia, e aí já deixando outros países soberanos em alerta, porque ele vai querer avançar. Conquistou a Ucrânia, o xerife do mundo não pôde fazer nada, a OTAN não pôde fazer nada. Então outros países vão se encorajar, países que a Rússia estão aliançados, como a China e outros, vão avançar para querer dominar outras regiões, outros países. E isso, a terra de Gog, liderada por a terra de Magog, liderada por Gog, essa terra vai ganhando cada vez mais poder e força para um dia os inimigos de Israel marcharem contra Israel. Tudo que você está vendo acontecer hoje é uma preparação, é uma movimentação satânica para preparar as nações contra o povo de Deus, contra Israel. O alvo do inferno é Israel. Por que Satanás não quer que a igreja ore? Não quer que o crente jejue? Não quer que você creia no sobrenatural? Porque Satanás sabe tanto que Deus, quando você ora, jejua, quando você busca que venha a intervenção divina, que ele quer parar. Não é que Deus depende da sua oração nem da minha, não. É que a oração traz o céu à terra. Foi assim que Deus determinou. Amém, igreja? Amém? Amém. Vamos ver aqui, vamos prosseguir. Meu Deus, diz que os guerreiros gritarão: trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, não adianta dinheiro nessa hora não, viu? Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Está pensando que Deus não está guardando tudo que falam contra ele, o que estão fazendo contra as pessoas? Agora legalizaram na Colômbia, não foi, o aborto? Uma criança até de 24 semanas, né? E até 6 meses, assassinato puro. Imagina que hipocrisia, defende o animal de estimação, vamos defender a Amazônia, isso e aquilo outro, e matando as crianças, hipócritas. Então,
aqui diz: o sangue dele será derramado. Deus vai se vingar disso, como poeira, suas entranhas como lixo. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Sofonias capítulo 1, do versículo 14 ao 18. Fique de pé. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, igreja? E na próxima semana vamos prosseguir com esse assunto. Estamos sempre estudando, toda quinta-feira na nossa igreja, o livro do Apocalipse, e sobre o final dos tempos, né? Uma junção do Velho Testamento com o Novo Testamento, falando sobre arrebatamento, o anticristo, marca da besta e por aí vai. Que Deus abençoe em nome de Jesus.